mundo, das pessoas que vão apresentar, das pessoas que estão aqui para assistir. Muito obrigada. Hoje é o nosso primeiro dia de evento, nossa segunda mesa. Vai ter coisa rolando a semana inteira. Está rolando a nossa exposição virtual no site, no Instagram. Eu coloquei aqui o link no chat, vou colocando de novo depois. Quem for ouvinte e quiser pedir certificado de ouvinte, é só preencher o formulário que a gente vai enviar depois. E a gente está fazendo todas as apresentações primeiro e depois iniciando o debate. Então, se alguém quiser ir mandando pergunta no chat enquanto isso, a gente anota tudo. E depois, na hora do debate, todo mundo é muito bem-vindo a falar, abrir a câmera e participar. Então, vamos começar. O primeiro a se apresentar vai ser o Kleber Lourenço. Ele é do nosso programa do PPG Artes aqui na UERJ. E o nome da pesquisa dele é Pedreira, Corpo, Memórias e Performance Negra. Quando você estiver pronto, Kleber. Oi, gente, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui uma imagem que vai me guiar um pouquinho aqui na conversa, rapidinho. Vocês conseguem ver? Sim. Beleza. Então, esse é o título que eu dei para aqui para a comunicação, chama Pedreira, Corpo, Memória e Performance Negra. Eu faço parte do programa. Deixa eu só um momentinho, que não está seguindo. Agora vou. Bom, eu faço parte do programa de pós-graduação aí da UERJ, do PPG Artes. Eu estou cursando doutorado e eu tenho como orientadora a professora Luciana Lira. Eu entrei em 2019 no programa, estou desenvolvendo essa pesquisa, né, teórica e prática desde 2019. E o título provisório da tese, vamos dizer assim, do resultado da pesquisa de doutorado, é Pedreira por uma poética negra do corpo motriz nas artes da cena. O que eu estou chamando de poéticas negras, né, eu estou localizando um pouco aí o teatro e a dança, que são linguagens da minha formação, e um dos materiais dessa pesquisa prática é uma performance que se chama Pedreira, por isso que eu estou intitulando aqui a pesquisa de Pedreira, né, que abre essa prática que eu estou desenvolvendo. E essas poéticas negras que eu estou chamando é uma espécie de conjunto de características que apresentam uma escrita cênica por artistas e coletivos negros, né? Então, eu me debruço a estudar, a observar um pouco o trabalho de alguns artistas negros e alguns coletivos, né? E aí esse conjunto de características nessa escrita, como eles levam esses materiais para a cena, eu estou chamando de poética negra. E aí eu uso, teoricamente, assim, faço um percurso arquinográfico. Esse termo arquenografia, ele é um termo cunhado pela minha orientadora, Luciana Lira, para pensar um pouco esse percurso etnográfico nas artes, né, pensando nas artes dessa etnografia, então ela intitula de arquenografia. E esse material, assim, esse caminho, que é um caminho, no meu caso, aqui na minha pesquisa, muito memorial, sobretudo muito memorial, de experiências vividas no corpo, né, de experiências vividas no teatro e na dança, para mim, esse conceito de arqueonografia ele dialoga também com o conceito de escrevivências, da Conceição Evaristo, e arqueografias da memória, da professora Leda Maria Martins, porque eu acho que traz o sujeito negro na escrita dessas histórias, né? E, de alguma maneira, eu estou observando como essas escritas e esse levantamento memorial ele é ressignificado na cena, né? Para uma escrita cênica que designa uma poética. Essa ideia de corpo motriz é um termo que eu venho trazendo desde a minha dissertação de mestrado, lá em 2015, e esse termo corpo motriz para pensar as corporeidades e as subjetividades do criador cênico em diálogo com as motrizes populares. Eu cheguei nesse termo de corpo motriz a partir do conceito de motrizes culturais, do Zeca Ligera, pesquisador Zeca Ligera,
ele vai chamar de motrizes culturais um conjunto de características que ele encontra aí nas performances de afrodiaspóricas e afro-brasileiras. Então, partindo dessa ideia de motrizes, de reconhecer essas motrizes culturais no corpo, na experiência dos intérpretes, eu pensei essa ideia de um corpo motriz, que é um corpo em dinâmica, tem a ver com a atuação, tem a ver com essas subjetividades de cada criador. Então, seguindo um pouco, falando um pouco mais sobre a pesquisa teórica, né, do doutorado, eu apresento 3 perspectivas nessa pesquisa. Uma perspectiva histórica, que é um pouco para falar sobre a ausência e a presença na cena negra pernambucana, desses sujeitos negros na cena negra pernambucana. Eu sou pernambucano, eu resido aqui no Sudeste já há 10 anos, mas boa parte da minha formação artística e dessas experiências que eu estou trazendo para pensar essa poética negra se deram lá no estado de Pernambuco. Então, a minha pesquisa ela também tem uma localização geográfica. Eu estou tentando criar um diálogo exatamente entre essas experiências em Pernambuco e aqui no Sudeste, mais especificamente em São Paulo, que é a cidade que eu resido há 10 anos, e desenvolvo trabalhos com artistas negros aqui na cidade. Então, eu faço uma localização aí dos anos 90, dos anos 2000, porque é também um período em que se mistura a minha experiência, a minha formação artística nesse panorama de arte ali no estado de Pernambuco. Então, para falar um pouco dessas ausências e presenças, eu trago alguns autores, teoricamente, que é a Marta Rosa Queiroz, que é uma historiadora pernambucana, que vai fazer um levantamento um pouco dessas motrizes culturais pernambucanas, né? E também falar um pouco do movimento negro no estado de Pernambuco, em diálogo com o que está acontecendo no Brasil. A Neuza Santos Souza, que vai trazer, junto com a Grada Quilomba, uma ideia de sujeito negro, né? A Grada por uma perspectiva mais da psicanálise, a Neuza também, mas eu acho que ela localiza também isso na sociedade brasileira, e o professor Fabinho Lemonanga, que vai trazer um entendimento de negritude, né? Sobretudo pensando essa sociedade brasileira também. Então, são autores, entre outros autores também, mas são autores que vão costurando para mim essa conversa sobre essa perspectiva histórica da ausência e da presença desses sujeitos negros criadores ali em Pernambuco, mas também de algo que está acontecendo no restante do país. Uma segunda perspectiva é uma perspectiva artística, que é exatamente o meu campo de pesquisa, né, que são os trabalhos práticos que eu vou estudar no Visível Núcleo de Criação, que é um coletivo, um núcleo de criadores criado em Pernambuco, e depois, quando eu migro para São Paulo, essas atividades vão acontecer aqui em São Paulo. A Capulanas Companhia de Arte Negra, que é uma companhia de mulheres negras de teatro e dança aqui da Zona Sul de São Paulo, que eu trabalhei durante 7 anos. E essa performance, a pedreira, né, a performance pedreira que está sendo desenvolvida desde 2019, no decorrer desse estudo todo. E nesse momento aí das linguagens artísticas, esses artistas, que para mim são mestres e mestras que estavam aí envolvidos, né, essas pessoas que participaram do processo colaborativo do Visível, das Capulanas, as pessoas que estão envolvidas nessa performance da pedreira, para mim são os referenciais teóricos que eu trago para esse momento, nesses capítulos aí da tese. E, por fim, eu trago uma perspectiva pedagógica, que é apontando aí para pensamentos decoloniais, né, anticoloniais também, né, ações descolonizadoras na arte, e aí onde eu vou aprofundar um pouco mais essa ideia do corpo motriz, pensando também os processos artísticos como processos formativos também. Então, pensando aí metodologias, procedimentos que foram criados nesses espetáculos, né, nessas práticas que eu trago para o campo, e alguns autores que eu trago para conversar nesse momento, aí a Nilma Lima Gomes, que vai pensar uma educação muito a partir desses sujeitos negros na sociedade brasileira, o Paulo Freire, com a ideia de assunção, que ele traz na pedagogia da autonomia, então essa ideia de assumir a sua identidade, né, em relação ao coletivo. Abel Hooks, que também vai trazer uma leitura do Paulo Freire num outro contexto, mas que eu acho que complementam. E o Luiz Rufino, que também tem pensado em pedagogia da encruzilhada, mas, sobretudo, no que ele traz da pedagogia da encruzilhada, eu trago o conceito de cruze, que ele utiliza muito para pensar o cruzamento de todas essas histórias e essas vivências
que eu estou apontando aqui na pesquisa. E, por fim, eu vou falar um pouquinho do Pedreira, que é essa performance, né? A comunicação, fiz essa primeira introdução para entender a pesquisa como um todo, que é a pesquisa de doutorado, mas a Pedreira é esse trabalho prático que está sendo desenvolvido, porque os trabalhos anteriores, os trabalhos que eu falo também ali com a Fulanas e com Visíveis, são trabalhos que já foram criados, que já aconteceram, e fazem parte do repertório desses grupos. Mas essa performance de Pedreira está sendo desenvolvida. E é nesse sentido que eu acho que se comunica um pouco com o tema do nosso seminário, porque eu fiz 3 apresentações públicas até agora, em 3 momentos diferentes, e onde eu tive que mexer na dramaturgia nesses 3 momentos. Ou seja, é um trabalho em processo, que eu não consigo visualizar ainda o resultado dele, e nesse sentido, essa dinâmica processual, ela tem sido muito importante para o desenvolvimento de toda a pesquisa mesmo, né? E porque aí eu acabo considerando todo o contexto que a gente está vivenciando. E isso para mim também é uma ideia de insistir e de resistir, porque lá naquele primeiro momento eu achava que em 2019 esse trabalho ia estrear e não estreou, aí depois em 2020 aí veio a pandemia e também não estreou, e agora também não vai estrear. Então, essa tentativa faz com que eu esteja o tempo inteiro em sala de ensaio, tanto escrevendo, né, a tese, quanto na sala de ensaio mesmo, vivenciando essa ideia de construir esse caminho de pedra, né, construir essas imagens a partir dessas pedras e, ao mesmo tempo, desconstruir, reconstruir o tempo inteiro. Então, acho que nesse momento, esse caráter mais efêmero do processo em si, ele tem sido muito potente para me mobilizar entre erros e acertos, né, e os conflitos que a pesquisa artística traz, e considerar tudo isso como material de trabalho, né? E aí eu fiz um primeiro compartilhamento num evento chamado Ensaios Coreográficos, aqui do CUT, em São Paulo, em outubro de 2019. Depois um segundo compartilhamento na Mostra Dança Se Move, já em dezembro de 2019. E, por fim, agora, em dezembro de 2020, na Mostra 14 de Dança, lá na cidade de Petrolina. Isso foi um contexto muito específico, que foi dentro da pandemia, com todas as regras, né, estabelecidas. Mas nesses 3 momentos, a dramaturgia está sendo tecida, as imagens, toda essa escrita, né, essa poética que está sendo desenvolvida foi revisitada o tempo inteiro. Então, alguns materiais eles caíram, né, outros materiais permaneceram e foram reconstruídos. Eu fui encontrando aspectos diferentes para pontuar o roteiro dessas 3 experiências, nesses 3 momentos, né? E isso, para mim, é esse conjunto de características que, para mim, tem a ver com essa poética negra, com essa escrita, que não é uma única poética, na verdade, né? Existe uma diversidade, porque quando ela parte dessas subjetividades do sujeito criador, consequentemente, essa escrita se torna plural. Então, essa ideia de negritude também ela se amplia. E, por fim, eu tenho algumas imagens para compartilhar com vocês desses 3 experimentos. Esse abre aqui. As imagens são fotografias que foram feitas nesses 3 momentos desse trabalho, chamado Pedreira. Aí tem um pouco, essas fotografias foram da primeira experiência, em dezembro de 2019. Esses são materiais que eu venho manuseando, né, ali na dramaturgia do trabalho, a pedra em concreto, o martelo, são ferramentas, e que eu faço uma ligação também com o Oxé de Xangô, trazendo também uma leitura mística da figura de Xangô. É um trabalho que tem o público presente, assim, muito próximo também, construindo a espacialidade. Tem momentos aí de participação mais direta dessa plateia também. Aqui já foi a segunda experiência, são imagens da segunda experiência com uma outra plateia também que se configurou.
naquele dia. E aqui, por fim, a última experiência agora, em dezembro de 2020, lá em Petrolina, também com outros materiais. E tem algumas imagens que eu vou compartilhar no chat com vocês. Na verdade, tem um canal do Visível Núcleo de Criação que tem um teaser de 2 minutos com imagens desses 3 momentos lá editado. Quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui no chat. É isso, gente. Eu encerro a minha comunicação, né, mais para compartilhar com vocês esses caminhos de 2019 até aqui, dessa pesquisa, desse trabalho prático que chama Pedreira, mas que está dentro dessa pesquisa teórica de doutorado. Obrigado pela escuta e aguardo aí no final para a gente conversar um pouco mais. Eu não sei se eu passei demais do tempo, mas obrigado. Obrigado você, Kleber, por dividir seu trabalho com a gente. Agora a gente vai para a apresentação da Manuela. A Manuela é doutoranda do PPGAV, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o nome do trabalho dela é A Performance Artística Anunciada por Corpos Políticos Femininos. Boa tarde para todas as pessoas que estão aqui de novo. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Deixa eu ver. Está aparecendo? Sim, está certinho. Bom, então, meu nome é Manuela, eu sou doutoranda do PPGAP da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a minha pesquisa vai envolver a performance artística anunciada por corpos políticos femininos. Então, esse aqui eu vou apresentar um segmento, é um recorte dessa pesquisa que vai voltar aos corpos, especialmente da Letícia Parente e da Leonora de Barros. Eu vou ler aqui alguns segmentos que eu separei para vocês, tá? Então, esse artigo, ele vai desenvolver o trabalho, essa leitura dos trabalhos da Letícia Parente e da Leonora de Barros, que são artistas brasileiras, precursoras no âmbito da performance brasileira, na intenção de analisar como procedimentos direcionados a ações que partem de seus corpos justapõem-se a ideia do corpo político do corpo feminino como um corpo político. Perdão, pessoal, eu estou com rinite, então vou ter que só o nariz no meio da apresentação. Então, a partir delas, eu vou questionar quais são as relações envolvidas em uma presença feminina na foto e vídeo performance, de que formas trabalhos de Letícia Parente e Leonora de Barros associam-se a gestos e ideias de um corpo político traduzido através da imagem. Por que tais vertentes foram e são tão exploradas por mulheres, especialmente quando há uma participação de conteúdo político e feminista? Qual é a ideologia e o olhar dos lugares das mulheres na esfera pública? De que maneira estratégias poéticas que envolvem o contexto social e político colaboram com a disseminação do discurso artístico conceitual? Então, ao explorar o destino do próprio corpo, essas artistas confrontaram e ressignificaram convenções estruturadas por discursos de um sistema erigido por hierarquias, tensionando uma historiografia excludente. Assim, deseja-se analisar como Letícia e Leonora se apropriaram de suas representações sociais e produziram em contradição a opressão em que estavam inseridas, mediante uma visão que não supervalorize a passividade e vitimização das mulheres, mas de um ponto de vista que reforça essa identidade como ativa e transgressora. Por fim, destaca-se o protagonismo das mulheres nas artes visuais, que mesmo na contemporaneidade é permanentemente velado, uma vez que nos estabelecemos numa conjuntura em que discursos moralizantes e repressivos diante da presença feminina na sociedade ainda é contínuo. Eu separei alguns trabalhos, que eu vou falar brevemente, dessas duas artistas aqui, porque o nosso tempo é contido também, né?
Então, a Letícia Parente, esse é o primeiro vídeo dela que eu mostro, a Letícia Parente, tá? Ela é referência da artística da primeira geração da produção videográfica brasileira. Em suas obras, corpo e câmera são conteúdo e contexto na construção de significados entre arte e política. O tema principal abordado por ela, por vivenciar a fase mais violenta da ditadura militar. A Parente é quase sempre a protagonista de seus vídeos. Nesse trabalho, marca registrada, de 75, esse trabalho ele resulta em ações performáticas captadas em tempo real e criadas especialmente para o vídeo. Nele, a artista perpassa uma linha de costura na sola do próprio pé, em gestos precisos, cujo resultado é a escrita Made in Brazil. A gravação é feita por Joe Azulay, mostra sua mão e seu pé em detalhe, no enquadramento fechado, dispensando a apresentação do restante do corpo. É o registro de fragmentos de um corpo sem face, que não pode ser reconhecido e atribuído a um dono. Corpo esse que é mutilado, abrindo as feridas do momento histórico do Brasil vivenciado pela artista, e explicitado por meio do gesto que se anuncia como resistência e luta. O ato é político e pode ser lido como protesto diante do regime militar, no qual corpos eram torturados, mortos e desovados anonimamente. Letícia age como símbolo da denúncia. Mutilada, ela exprime o nacionalismo exacerbado de sangue, dor ditatorial, pela frase que tece no pé, referente ao caminhar árduo de muitas brasileiras. Ao costurar em si as linhas da palavra, marca o corpo com a angústia que vivenciava, transparecendo o desconforto de um corpo visto como não possuinte de identificação. Esse é o segundo vídeo, a segunda vídeo performance, preparação 1, que é de 1975 também, onde ela se olha no espelho e cola esparadrapo sobre os olhos e a boca, lacrando-os para em seguida redesenhá-los com maquiagem. Então, qual é a preparação da mulher ao sair de casa? Qual é a função desse corpo na sociedade? E como esse corpo é percebido? Seus olhos vendados e a boca calada revelam-se como máscara submetida por convenções femininas, referentes não só aos padrões de beleza, mas também ao silenciamento que é imposto às mulheres. Letícia denuncia a necessidade de se libertar e provocar questionamentos às limitações e modelos uniformizantes decretados por uma enunciação patriarcal, possibilitando assim a descontinuidade de estruturas fixas. Em preparação 2, de 1975 também, a câmera filma a artista aplicando-se 4 injeções e preenche uma ficha técnica de controle sanitário, onde cada vacina intitula-se Antimistificação Política, Antimistificação da Arte, Anticolonialismo Cultural e Antirracismo. Aproxima-se da vídeo performance Made in Brazil ao pensarmos sobre a perspectiva de uma vacinação, prevenção e solução do momento ditatorial vigente. Essa da Lenora de Barros. Então, a Lenora de Barros é outra artista que produziu durante a ditadura militar e comumente usa a fotografia e o vídeo em performances diante da câmera. Seus trabalhos desdobram a representação de si mesma como um disparo de questionamentos que negam a sustentação de uma visão dos padrões bem aceitos da mulher. Além disso, seu olhar feminino, dentro de sua vivência no período, defronta os limites entre o que é visto e o que se esconde, ao pensarmos sobre o regime ditatorial militar. Ela convoca ao despertar da desatenção às violências, invisibilidades e condescendências. E Não Quero Nem Ver, essa vídeo performance de 2005, convida o espectador a tatear sentidos que se entrelaçam em constelações de palavra, imagem e som. A série é composta por 4 vídeo performances em diálogo, apresentadas no formato de instalação, onde os vídeos exibem um plano fechado apenas de sua face. Nele, faz uso de um gorro de lã que envolve seu rosto, como máscara que ora vela e ora expõe formas e movimentos de sua persona. O título sugere a mescla da recusa e, ao mesmo tempo, do desejo de ver. Então, o primeiro vídeo desse conjunto é Tato no Olho, onde ela está visível e faz um violento movimento de tapar e destapar os seus olhos com as mãos, entre sons e ecos amplificados.
No segundo vídeo, ela não quer ver, está mascarada com gorro de lã e repete desesperadamente: não, eu não quero ver. Enquanto outra voz repete num tom irônico a frase: ela não quer ver. No terceiro vídeo, intitulado Já Vi Tudo, a performance se dá a partir do ato de desfiar os fios do gorro de tricô, cobrindo e descobrindo seus olhos. No quarto e último vídeo, a câmera fecha ainda mais sobre sua face escondida, enquanto sussurra o poema A Mulher a Mulheres, ressoando a exibição sobre a condição feminina e a construção de sua imagem. Então, a gente vai para próximo trabalho dela, de 75, que é homenagem a Jorge Segal. Então, é um posicionamento que a gente pode identificar como político que vai se vincular à vídeo performance que eu mostrei anterior. A homenagem a Jorge Segal é uma sequência de foto performances em que escova os dentes até cobrir todo o rosto de pasta branca. Tal como em Não Quero Nem Ver, podemos entender a relação pela via da ideia de sufocamento relacionada à experiência de ser mulher numa instância perturbadora. Algo que tapa os olhos e que não deixa ver, que silencia a boca e não deixa falar. E aqui o último trabalho que eu vou mostrar, que é Procuro-me, uma foto performance de 2001, em que ela fotoperforma expondo expressões faciais com diversos cabelos diferentes. Podemos pensar que a artista procura o modelo ideal de um padrão de beleza idealizado, criticando a sociedade de consumo e a mídia, que impõe padrões que se adequariam com a falsa perfeição de seu rosto. Esse trabalho vai se aproximar da obra Preparação 1, que eu mostrei inicialmente, ali da Letícia Parente, referente ao modelar protótipos que se ajustam normativamente às faces femininas. Então, essas artistas escolheram o engajamento militante por meio da arte, partindo do ativismo contra regimes opressores, promoveram discussões que problematizavam o corpo, feminino, político, social, institucional e artístico. Tanto Letícia Parente quanto Leonora de Barros voltam-se ao cotidiano, trazendo o íntimo de seus corpos como propulsor de suas produções. Entretanto, são evidências de espaços internos que, ao invés de submergirem numa inércia pessoal, emergem num exterior compartilhado, dirigindo a atenção às pluralidades existentes no mundo. Assim, ambas afirmaram suas posições enquanto artistas e mulheres ao tratarem de suas experiências na construção de significados entre arte e política, criticando a condição feminina nos moldes das convenções habituais. E vale lembrar que as produções artísticas aqui tratadas são de relevância não apenas de um passado histórico, mas se situam ainda presentes. Letícia e Leonora, ao exporem em imagens a violência constante e sufocante, junto ao apagamento e silenciamento das mulheres, contribuem não só para o campo das artes, mas também reverberam temáticas atuais urgentes. Aqui é a bibliografia. Parar de compartilhar. Parei, né, de compartilhar? Tá assim? Obrigada. Obrigada a você, Manuela, pela apresentação. Agora, então, a gente tem a apresentação da Rafaele Matos. Ela é doutoranda em artes cênicas pela Unirio. E o nome da apresentação dela é Dança Ageless. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, rapidinho. Esperar abrir. Estava tudo funcionando mais cedo. Vamos tentar sem abrir tudo. Eu acho que vai ser melhor. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Então, tá. Vamos ver. Vamos tentar mais uma vez, ver se vai. Foi. Bom,
eu venho aqui, boa tarde primeiro a todos, eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco sobre o Dança Ageless, que inicialmente era o meu projeto de doutorado, mas já virou um capítulo. Mas é bacana falar sobre ele porque é um processo que já acontece desde 2013. Eu gostaria primeiro de me apresentar, né, porque eu não sou do programa, eu sou da Unirio, eu sou doutoranda em artes cênicas pela Unirio, da turma de 2020, mestre em artes visuais pela UFRJ, especialista em estudos contemporâneos em dança pela UFBA e bacharel em dança pela UFRJ. Então, aqui está um pouquinho da minha apresentação. Vou falar um pouquinho sobre o Dança Ageless e o sapateado para a terceira idade, tá? O projeto em si, ele surge a partir da minha vivência, das oficinas e aulas regulares de sapateado para a terceira idade. E ele apresenta-se como uma reflexão sobre a dança dos corpos envelhecidos, lançando o olhar para uma nova realidade de indivíduos ditos idosos. Desta realidade de corpo, debruça-se sobre aqueles que tomam a dança como um projeto de vida. Encontram na experiência dois gestos, fonte de prazer, alegria e felicidade na cena, o lugar de fala de suas performatividades estéticas. Gente, eu nunca imaginei trabalhar com esse público. Foi um público que surgiu na minha, vamos dizer assim, na minha aula. Eu me debruçava mais sobre a experimentação artística do sapateado e as minhas aulas começaram a ser invadidas por pessoas da terceira idade, o que eu fiquei em pânico. Eu preciso dizer para vocês que eu fiquei em pânico. Tá? Então, foi um desafio muito grande, né? Porque, assim como a maioria das pessoas que trabalham com sapateado, vem essa modalidade voltada para crianças e adultos jovens, né? E aí uma idosa em específico insistiu muito que queria continuar fazendo, muito, muito, e com essa insistência, ela está sapateando até hoje, desde 2013, eu resolvi me inscrever no edital do Vivo Talento, em 2014, para programação aos sábados danço do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro. E aí eu ofereci só 20 vagas, eu escrevi assim para ver se existiam outras pessoas interessadas dessa idade, né, dessa faixa etária. E, para minha surpresa, 20 vagas foi muito pouco, eu tive 60 alunos de fila de espera e tivemos uma segunda edição. E aí é nesse momento que eu me deparo com uma realidade de idosos totalmente diferente do que eu imaginava. Muito ativos, animados, saudáveis, relataram estarem cansados de fazer as mesmas atividades físicas, corporais, atividades corporais, dança de salão, alongamento, yoga, e queriam novos desafios corporais, né? E tinha o sonho de sapatear como os filmes. E, para mim, assim, abriu um universo novo, com pessoas com 60, 70, 80 anos, que eram muito ativos, faziam muitas atividades, aí cheios de vida, né? E eles me trouxeram muitas questões, assim, e também fizeram surgir em mim algumas questões. Eu comecei a me perguntar qual é o conceito de envelhecimento na sociedade contemporânea. O que pode o corpo envelhecido? Que desafios corporais se dispõe? Onde é o lugar do idoso? Por que não em cena? Que potenciais estéticos possui o corpo envelhecido? O que essa experiência causa no público e nos corpos ageless em cena? O dançarino idoso não é passível de apreciação? Que imagens e discursos esse corpo propõe? Que métodos devem ser utilizados? E aí, gente, dados do IBGE já apontam que a população brasileira, e exclusivamente a carioca, está envelhecendo exponencialmente, né? E o que explica o fenômeno da minha aula, de ter esse público na minha aula, né? Nós estamos tendo agora mais idosos, né?
Mas ainda impera no imaginário cultural que o idoso é aquele que não tem função ou não tem utilidade social, realizando atividades que mobilizem pouco o corpo, né? Eles estão sem perspectivas, só esperando a morte chegar. E aí tem uma citação muito bacana, que é o seguinte: é muitas vezes por meio do olhar do outro que o indivíduo se percebe como velho, como afirma Simone de Beauvoir. Em mim, o idoso é o outro, isto é, aquele que eu sou para os outros. E esse outro sou eu. A autora discute a diferença entre o olhar do velho sobre si mesmo e o olhar que os outros têm sobre ele. O velho não se vê como velho. Ele vê a si mesmo como sempre se viu ao longo da vida. Isso faz com que, para cada um de nós, o velho seja sempre o outro ou um outro. Não vemos em nós mesmos aquelas características que usualmente são atribuídas às pessoas velhas. Para ela, devido ao deslocamento entre a experiência subjetiva e a realidade objetiva, a velhice passa a ser irrealizável. E aí, falar da distância entre a idade real cronológica e a idade sentida é uma crise de identificação. O que nos conduz a entender a não identificação dos idosos de hoje com as nomenclaturas sênior, maturidade, melhor idade, terceira idade. Eu ouvia isso o tempo todo. Representa quase uma lacuna entre como a pessoa é vista e o que ela sente, pois muitos afirmam se ver com 10, 15 anos a menos do que a sua idade biológica. E aí, pensando nessa idade percebida, a qual o indivíduo sente que tem, e não a que aparenta ter, se adota o termo ageless, ou indivíduos sem idade. E aí, a partir daí, eu comecei a adotar esse termo nas minhas aulas. Então, Goldberg ressalta que a beleza da velhice está exatamente na sua singularidade, nas pequenas e grandes escolhas que cada indivíduo faz ao buscar concretizar seus projetos de vida. Ter um projeto de vida, segundo a é não se aposentar de si mesmo. A autora afirma que muitos velhos mostram que a liberdade e a felicidade são conquistas só possíveis na vida madura e, por isso, incorpora a felicidade como um ganho do envelhecimento. E aí nós chegamos nos projetos e nas oficinas de sapateado para a terceira idade. Como eu costumo dizer, eu fui abraçada por esse público, né? Eu não fui em busca deles, eles que me abraçaram. E eles levantavam todas essas questões, né? O que não é uma coisa muito comum, não era comum os idosos procurarem as aulas de sapateado lá em 2013. Então, a partir desse momento, foram vários acontecimentos, né? As oficinas do Centro Coreográfico, que foi 2014 e 2016, aos sábados danço. Teve os festivais de sapateado, TEP em Rio, 2019, 2018 e 2019, o Festival Sonoros, que foi 2019, seria 2020 também, participação em festivais de dança, entrevista para o Articult, para a TV Aparecida, né? Esses fatos fizeram ir à busca de estudar e entender toda a experiência que até então estava sendo respondida intuitivamente, porque eu fui surpreendida, então eu não me preparei para aquilo e fui fazendo, né? E aí foi quando eu me deparei com as obras da Miriam Goldberg, que eu já citei, Velho é Lindo, A Bela Velhice e Corpo, Envelhecimento e Felicidade. Tendo esta última me chamado mais atenção. Né? Este processo todo foi possível porque o meu entendimento de sapateado é o sapateado enquanto gesto, enquanto uma diversidade de corpos, jeitos e maneiras de dançar. Então, eu pude olhar para esses corpos e promover essa dança, né? Para eles e a partir deles, porque eles também me devolvem, né? Então, nessa premissa de que o sapateado é um gesto artístico e cultural, né? Eu pude proporcionar os benefícios do sapateado para a terceira idade
tornar essa modalidade possível, né? E aí tem um grupo que ficou mais tempo comigo, que é os Sapatos Ageless, ou Gingers, como elas se chamam, como a atriz Ginger Rogers, todas elas se acham Gingers, que elas tiveram um desejo muito grande de estar em cena. E estamos juntos aí até hoje, dançando em todos os lugares. Em breve teremos um videodança, tá? Dessas queridas e maravilhosas. E para tentar descobrir um pouco mais sobre esse universo, eu saí um pouco do sapateado e promovi um festival em 2018, eu acho, 2018, eu pude reunir pessoas que tinham outros grupos de idosos de dança, não só de sapateado. E aí eu gostaria de mostrar um teaser para vocês de 1 minutinho. Vamos ver se ele vai rodar. Bom, não estou conseguindo passar para o próximo, mas a gente já está finalizando aqui. Então, comprova-se que o Dança Ageless, ao proporcionar experiência performativa e estética, põe em atividade o sujeito idoso como um todo, corpo, mente, emoções e falas, ressignificando o idoso e a velhice, torna-os um símbolo social e artístico. A cultura contemporânea precisa abrir espaço aos corpos ageless e suas danças, reconhecendo sua potência poética e imagética, pois o envelhecimento é o destino de todos nós. Aqui as referências, rapidinho, que eu já passei do tempo. Nossos contatos, a gente está nas redes sociais. E obrigada. Muito obrigada, Rafaele, pela apresentação. Então, vamos para a última apresentação antes de começar o debate, que é de Tigresa. Tigresa é estudante do PPGCA, da UF, e é isso. Pode começar, quando você estiver pronto. Boa tarde para todo mundo, para quem participou e para quem está assistindo, assistindo também. Bem, eu só quero avisar que está chovendo muito em São Paulo, então pode ser que tenha alguma interferência. Se tiver, por favor, me avisem que eu tento voltar um pouco a fala. Para começar, eu sou uma pessoa não binária e eu estudo na UF, faço doutorado na UF, no programa de pós-graduação dos estudos contemporâneos das artes, e quem me orienta é o professor Ricardo, que já deu aula no PPG Artes da UERJ, e o professor Jorge Vasconcelos. Eu tenho uma coorientação entre os dois professores. E eu estudo, na verdade, há mais ou menos quase 10 anos, a gente vai ficando velhos e vai se assustando com esse dilatar de tempo, mas há mais ou menos 10 anos eu conheci a performance. Eu conheci a performance
por meio de um grande amigo e mestre que me apresentou a linguagem, e há 10 anos eu comecei a pesquisar as genealogias da performance, ou seja, as narrativas que dizem sobre a linguagem e a arte da performance. E o meu atual trabalho é justamente sobre isso. Eu estou fazendo um doutorado pesquisando especificamente o que eu chamo dos corpos negligenciados da performance, ou aqueles corpos que deveriam estar nas histórias da performance e, por questões estéticas e políticas, não o estão. E normalmente, e especificamente, me interessam os corpos dissidentes estéticos de um modo geral, ou os corpos muito estranhos, corpos monstruosos e etc. E me deparando com este objeto de trabalho e com também a minha prática na performance, eu sempre me questionei sobre qual era o limite, pensando que a performance é uma arte do limite, qual é o limite que determina ou indetermina que a pesquisa teórica que eu faça sobre performance não é uma performance. Não é em si um processo criativo de performance. Que extrapola um pouco a ideia ou a nomenclatura de uma pesquisa interdisciplinar, de uma pesquisa multidisciplinar, de uma pesquisa teórico-prática, ou de uma pesquisa, ou qualquer outro nome e conceito que queremos dar. Então, eu assumo que eu faço uma coisa que é pesquisa performance. Não duas palavras separadas. Uma única palavra. Pesquisa performance. Porque eu entendo que pesquisas de performance são, em si, processos criativos de performance. E eu proponho no doutorado, e aí no que eu venho apresentar, uma reflexão sobre como eu cheguei nesse ponto, né? Como eu cheguei nessa ideia que de alguma forma vem se construindo desde que eu conheci a linguagem da performance propriamente dita. Primeiro, eu sempre tive muitas dificuldades com a palavra interdisciplinariedade. Eu estudei num curso, a minha graduação foi feita num curso de São Paulo, eu sou de São Paulo, que chama-se Artes do Corpo, que é um curso que tem 3 frentes de formação: teatro, dança e performance. Eu me formei em performance. Mas a proposta do curso é que você produza uma interdisciplinariedade entre as linhas. Tanto que, até alguns anos atrás, você poderia fazer mais de uma linha de formação. Você poderia sair com 2 e até as 3 linhas de formação no seu diploma. E essa palavra sempre me foi muito estranha, porque eu sempre ficava pensando se o correto era, pensando áreas que se contaminam e que se transformam a partir da contaminação, a gente não deveria negar, enquanto artistas da performance e dessas outras possibilidades de artes que surgem a partir das confluências, a palavra disciplina e assumir que somos seres e artistas indisciplinados. Então, a pesquisa performance, a ideia de uma metodologia de pesquisa performance surge do desejo da indisciplina, que, por um lado, não está em oposição à disciplina. A indisciplina é tudo aquilo que não cabe dentro da oposição entre a disciplina
e no outro ponto também a disciplina. Eu digo, neste capítulo que eu estou desenvolvendo e que também apresento parte dele aqui, que já virou um artigo e já está virando um capítulo da minha tese, que a oposição da disciplina não é a indisciplina. A oposição da disciplina é ela mesma. Ou seja, a indisciplina é tudo aquilo que não cabe dentro de uma régua normativa, assim como os gêneros não binários, que não cabem numa régua normativa que tenta, de alguma forma, capturar a sua ideia, a sua ação, o seu movimento, a sua rebeldia e a sua política quase que antiética. E aí, para chegar a essa... Se alguém puder me avisar do tempo, porque em algum momento, só para eu não me perder aqui, porque senão eu vou falando. Então, eu chego para pesquisar a indisciplina e a pesquisa performance numa segunda recusa, vamos dizer assim. Apesar dessa palavra ainda não ser a melhor, é a palavra que por enquanto, está me servindo, que é a recusa em algum determinado vamos dizer assim, da pedagogia. Eu abro mão para estudar a disciplina e a indisciplina de uma ideia de pedagogia e assumo que os programas performativos, ou seja, que a ideia de você escrever um programa para alguém acionar uma performance é parte dessa epistemologia do que a gente poderia chamar de uma epistemologia da performance ou de uma epistemologia das formas indisciplinares de se fazer pesquisa, de se fazer, não sei se essa palavra é certa, mas de se fazer arte, pensando a arte riscada também, né? Quase como se a gente riscasse ela no meio, produzindo um corte nela, mas que a partir da indisciplina, então é abrir mão dessa prática, de uma prática pedagógica e criar fluxos contra-pedagógicos no sentido de assumir uma ideia de rebeldia, assumir uma ideia que vem da indisciplina, da rebeldia e de alguma forma, de uma tentativa talvez, de indomesticação dos corpos, de indomesticação das possibilidades e das perspectivas das estéticas e dos corpos. Tanto que tem um artista mexicano que eu gosto muito, que também é um artista não binário, talvez um dos grandes mestres latino-americanos, e estou colocando o México também junto nesse pacote latino-americano, apesar dele fazer parte não da América do Sul, mas estar de alguma forma sob um olhar hegemônico nesse lugar do Sul. Digo desse artista, que é um dos grandes representantes da performance mundial, que chama-se Guillermo Gomes Penha, que ele diz que ele produz, nas suas metodologias de trabalho, exercícios para artistas rebeldes, ou que todo artista da performance, em algum sentido, é um artista rebelde que recusou os territórios ou os espaços monodisciplinares de outras linguagens artísticas e que achou nos territórios da performance um refúgio para sua indisciplina e para sua rebeldia. E, por último, eu trabalho também com a ideia de fracasso, ou seja, de que é a partir justamente da anti-expectativa
ou de não se criar uma expectativa, ou de quebra na esperança do outro, no que o outro espera, é que se cria o fracasso. O fracasso, aquele que vai de encontro com o inacabado, com o mal feito, com o estranho, ou com qualquer outra palavra que qualifique aquilo que não é vencer, vamos dizer assim, que é justamente o que se coloca em oposição a uma ideia moderna de que temos que ser bons, de que temos que ser claros, que temos que ser objetivos, que temos que ser fluentes, que temos que ser qualquer outra coisa. Então, os caminhos da pesquisa performance se fazem justamente nesses eixos e nessas frentes que são as frentes da indisciplina e da impossibilidade como possibilidade de se criar um processo criativo com a pesquisa. É isso. Muito obrigado pela escuta de todos. E quem quiser conversar. Queria agradecer você pela apresentação. Então, acho que é isso. A gente pode começar nosso debate. Eu pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente ficar, sei lá, mais pertinho, o máximo que dá para ficar, né? E é isso. Essa mesa foi incrível. Acho que as apresentações estão se conversando muito. Vejo também aqui nos comentários várias pessoas do teatro e das performances. Tenho certeza que eles têm também seus comentários, suas inclusões para fazer. Então, o microfone está aberto para quem quiser falar. Só peço para a gente ir jogando no chat assim para ninguém se atropelar também. E é isso, quem quiser falar está aberto. Não sei se Monique quer comentar também sobre os trabalhos. Achei muito incrível, muito maravilhoso os trabalhos. Perfeito. Tigresa, muito bom, muito boa a forma que você observa a performance, essa pesquisa da performance. Você falou uma hora de Corpo Estranho, eu lembrei de Mateusa, que foi uma estrela na minha vida enquanto eu fazia graduação. Eu falo aqui, fico toda arrepiada, né? E esse lugar também de fala, né, do ser humano, não só como binário, não binário, homem, mulher, todos somos muito importantes, né? Estamos passando também por um processo de pandemia, então temos sim que observar, nos cuidar, e assim, muito potente a fala de todos. Manuela, seu trabalho é incrível, acho muito bacana essa observação do feminino também, traz uma força para a mulher. Kleber, também é incrível o seu trabalho, quando você traz essa coisa da dança, né? E dança, sim, falando de dança, a Rafaele também com os idosos. Gente, que fantástico! Eu já trabalhei com idosos também, eu sou cientista da performance humana, e eu achei, assim, perfeito, sabe? Você deve continuar, ir adiante, porque todos nós precisamos, né, desse apoio. E, assim, muito, muito bom mesmo. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui hoje. O microfone de vocês pode abrir a câmera, abrir o microfone. Vamos lá, gente. Vamos botar para falar. Eu queria agradecer a todos vocês. E comentar também, eu não havia visto a pesquisa do pessoal que apresentou agora comigo, e como houve uma comunhão mesmo entre esses diversos tipos de corpos, não binários, corpos pretos e pretas, corpos femininos, corpos mais novos, mais velhos. Então parece que selecionaram exatamente, né? Creio que é o acaso, mas foi selecionado assim, vamos cada pessoa aqui falar sobre um desses nichos que normalmente são invisibilizados, né? Continuam sendo. Então, achei que caiu muito bem. Assim. Gostei muito de participar junto à pesquisa de vocês.
Se alguém tá... Desculpa, Débora. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Muito obrigada pelas falas, pelas palestras, né? Desde o nosso primeiro horário de hoje. Meu nome é Aline Cerzedelo Vilaça. Eu estou vinculada à Universidade de São Paulo e à Federal de Goiás. E eu gostaria de... Bom, a minha questão dos últimos 5, 6 anos tem sido como nós, artistas negros, dançamos a morte em vida, né? Porque eu tenho estudado especificamente o genocídio da juventude negra, mas eu observo que a morte em vida e a morte também que aniquila o corpo, né? Não acontece somente com a juventude negra. E aí nós temos índices terríveis com relação às mulheres, à população LGBTQIA+, crianças, né, idosos, e agora a gente ainda tem esse terror desse Covid, né? Então, eu gostaria de saber da performance de vocês, do trabalho de pesquisa de vocês, como que esses trabalhos geram vida e como que eles denunciam ou se defendem da morte, e especificamente para a Tigresa e para a Kleber, que acho que também passam por essa discussão assim mais específica, né? Obrigada. Alguém quer começar? Posso ir falando? Aline, muito obrigado pela sua pergunta e também por compartilhar um pouco da tua pesquisa, né? De trazer um pouco do que você está fazendo e dialogando com a gente, assim. Realmente a morte, eu acho que ela paira, né? Pensando aqui os corpos pretos, a morte ela paira nessa ligação, sobretudo, de ancestralidade, né? Quando a gente vai observar todo esse panorama histórico, não tem como não dançar, e aí para mim é o campo da memória, não tem como não dançar esse passado, não dançar a morte nesse lugar simbólico também, né? Porque quando eu revisito todo esse histórico, pelo menos na minha pesquisa, para ver tudo que aconteceu antes, para entender o que é que eu estou vivendo hoje, isso para mim está intrínseco, sabe? Nas dramaturgias, nessas poéticas. E eu tenho pensado também, assim, pensado muito que nós, artistas negros, como quando vamos para a cena, a gente faz determinadas escolhas. E muitas vezes essas escolhas são apontadas como trabalho de militância, né? que acentuam demais uma militância ou um certo ativismo. Eu não consigo desassociar essas coisas quando eu penso essa existência do corpo negro no mundo, por conta de todo um processo de colonização, de toda uma herança aí de mortes e de tantas outras coisas sociais. Então, quando eu, desde pequeno, escolho dançar, seja qual for o estilo, seja o balé, seja o sapateado, seja a dança afro, mas que eu me percebo dentro da minha família, né? Me percebo como sujeito negro, a partir do momento que eu vou tendo consciência de quem eu sou como sujeito, quais as identidades que eu escolho para mim, essa noção de negritude, que eu acho que eu também estou tentando discutir, inclusive como conceito ideológico, né, a partir desses autores que eu citei, quando eu me percebo sujeito no mundo, sujeito negro, mesmo assim adjetivado, eu não tenho como não pensar em todas essas questões que são sociais, né, que estão ligadas à nossa existência como indivíduo. E isso, para mim, passa o lugar da morte, como símbolo também de reverenciamento, de reverência aos meus ancestrais, às pessoas que vieram antes. Então, não tenho como não dançar isso. E aí, acho que a minha dança, a minha subjetividade está impregnada disso, mas automaticamente também está impregnada de um estado de consciência que é do que eu estou fazendo ali, defendendo uma linguagem em teatro, defendendo uma linguagem na dança e defendendo uma identidade negra, né? Então, assim, você traz essa questão, eu acho que no meu trabalho isso para mim está bem presente. Talvez não esteja presente como tema, porque eu acho que é isso também, né? Nessas dramaturgias e nessas poéticas, um dos elementos dessas poéticas que eu tenho percebido na minha pesquisa
é que esse conjunto de características são vários, né? Nem características, elementos dessa poética. Um desses elementos são as dramaturgias, que eu tenho chamado de dramaturgias urgentes, porque exatamente não é só um exercício estético, é um exercício que implica um discurso, uma narratividade do sujeito negro e da experiência de ser negro no mundo. Então, envolve representatividade, envolve várias questões. E isso envolve desde a consciência do tema que eu vou escolher para essa dramaturgia, quanto às minhas subjetividades que eu levo para aquele processo criativo, né? Então, para mim, essas duas coisas elas estão juntas. Elas não são só um exercício estético de pensar uma estética negra, tal qual as estéticas canônicas, ocidentalizadas e tal, né? Esses elementos eles estão essa noção de existência mesmo, né? De existência enquanto esse sujeito negro, e adjetivado, porque acho que a gente precisa adjetivar para pensar, para localizar um pouco essas singularidades, né? Infelizmente, talvez. Mas, do mesmo jeito que esse adjetivo negro foi nos dado, né? Foi inventado, mas também, ideologicamente, o conceito de negritude também foi inventado para ressignificar isso. Então, eu entendo que, quando a gente vai encontrando esses lugares de ressignificação e esses lugares de entendimento, a nossa dança, o nosso fazer artístico, teatral também, ele se modifica. E aí eu acho que a gente está num exercício muito grande de criar outras narrativas. Talvez esse seja também uma das respostas à sua pergunta. É encontrar lugares de pulsação, de vida, mesmo quando eu estou falando de morte, mesmo quando eu estou entendendo que a morte perpassa a minha história, ou a história da minha família, ou a história dos meus colegas, dos meus coletivos que eu faço parte. Eu fico pensando, e aí talvez possa ser utópico isso, mas eu ainda acredito nesses lugares de ressignificação. E aí eu acho que, pensando na dança, dançar para mim além de memorizar, de reverenciar, é ressignificar, é me perceber vivo, é me perceber pulsando. E agora, claro que essa pulsação só existe quando você tem condições de exercitar esse lugar de consciência. E são condições, primeiro, de individualidade, né, de subjetividade, mas condições sociais também, né, para que essas pessoas possam existir e escolher os caminhos delas. Enfim, falei muitas coisas, mas eu acho que eu acho que o principal é pensar que essa consciência da existência, né, do sujeito, interliga esses lugares de passado, presente, futuro, e aí também interliga esses lugares de vida e morte. Acho que tem só para terminar, tem uma frasezinha que o Luiz Simas ele sempre fala ali do terreiro, que é do caboclo, né, do Zé Felipe, que ele diz: para viver basta estar morto. Para morrer basta estar vivo, mas para viver basta estar morto. Então, acho que pensando nessas cosmovisões, vida e morte elas estão interligadas. E aí a gente luta para se presentificar o tempo inteiro. É isso. Enquanto o Kleber ia falando, eu fui pensando várias coisas aqui. Mas a primeira coisa, se é que eu entendi também da fala do Kleber, a minha pesquisa não toca diretamente na questão da vida e da morte, mas de alguma forma também toca nisso, porque isso está atravessado não só no atual momento, mas em várias outras circunstâncias mais. E aí eu vou trazer para uma questão muito pessoal e peço desculpas a todas, todos e todos que estão assistindo, mas eu acho que a partir do momento que nos colocamos enquanto pessoas dissidentes, cada um em sua dissidência política, estamos pondo no nosso corpo esse debate invariavelmente, né? Invariavelmente estamos pondo esse debate. Invariavelmente
corpos, corpas e corpos negros, negras e negros carregam esse debate, corpas, corpos e corpos trans, travestis, não binários, etc, etc, carregam, e corpos mulheres também, e etc, 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 que a gente poderia seguir fazendo essa lista. Mas eu só queria falar uma coisinha justamente sobre isso, que é na quinta-feira passada, numa aula do PPGCA da UF, eu sofri um ataque LGBTfóbico de um aluno do programa, que também é doutorando. Então, este debate, ele é tão importante, assim como ele é tão atual, assim como ele incomoda também só pela presença, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. É pautar as nossas presenças, as nossas, que eu digo, das dissidências todas, das presenças das dissidências nos espaços que por muito tempo nos foram negados, renegados. E lembro de uma fala que foi feita numa outra aula também do lado do PPGCA, de um aluno, que ele dizia assim: a universidade está mudando. E se a universidade está mudando, daqui a pouco a normatividade também vai passar a ser, de alguma forma, empurrada para as outras bordas, vamos dizer assim, e para outras fronteiras que não o espaço institucional da universidade. Basta ver os corpos que ocupam muitas vezes os espaços de professores, professoras nas universidades, e a multiplicidade da diferença e das estranhezas que ocupam os corpos discentes das universidades. Então, a vida e a morte estão pautadas pela presença. E eu acho que o mais importante de tudo e o que a gente traz no corpo como discussão ao adentrar isso é justamente o que o Kleber disse, né? Eu trago quem veio antes de mim e vou, de alguma forma, abrindo para que venham depois de mim também. Então, uma coisa que eu digo num debate após ser atacado é que isso é esperado dentro de um espaço tal qual ele é posto, que tenta ainda manter espaços de privilégio, vamos dizer assim, no sentido de que tenta manter uma hegemonia de uma narrativa e de uma ocupação de corpos nesses espaços. Mas estamos ocupando, estamos chegando, e como dizia, e como diz, na verdade, até hoje, um coletivo que eu adoro, que chama-se Bashbacks, que é um coletivo de bichas, putas e pessoas estranhas que tem em vários lugares do mundo. Estamos cheirando o cangote de vocês. Cheiro nelas, neles, né? Cheiro nessa forma. Só uma coisa que a Tigresa trouxe também, que eu fiquei refletindo, é que, de alguma maneira, do ponto de vista da linguagem, quando a gente reconhece esses fluxos contrapedagógicos que a Tigresa trouxe, né? O fracasso, o risco, ela trouxe a ideia do fracasso, mas eu considero muito um dos lugares mais importantes do processo criativo é o risco, seja em que linguagem for, seja na performance, seja na dança, seja no teatro, mas o estar presente em risco, né, de alguma maneira toca também nessa ideia de morte, né? Se pensar que aí não tentar alcançar essa ideia de resultado, de sucesso e de que talvez seja um lugar, né, de vida, assim, de vida autorizada, né? Então, talvez também pensar o risco como um lugar de pensar o entre, né? Pensar o risco como um lugar de potência,
Para mim é pensar também vida, também pensar morte, porque você constrói e desconstrói, né? Ou reconstrói. Eu pensando assim simbolicamente também. Na linguagem também esse exercício a gente pode ampliar, né? A morte ela é um palavrão. Bem, eu convivo com um grupo que vive subvertendo a morte, né? Que a morte está batendo na porta e elas estão o tempo todo subvertendo esse encontro com a morte, né? Que é fatídico, mas elas estão cada vez mais se distanciando através de potência de vida, né? A partir que elas, principalmente quando se colocam em cena, porque uma coisa que eu não, como o nosso tempo é muito curto, tudo isso parte delas, né? Dessa coisa de estar em cena, do figurino, eu só materializo, né? E as histórias são incríveis, porque na dança e no teatro a gente usa algumas teorias, são voltadas para o corpo, bem a dança principalmente voltada para a abordagem somática, né? Entendendo esse corpo não só como um corpo físico, mas cultural, né? E de uma forma global, em que a cultura, esse corpo está atravessado pela sua cultura também, né? Então eu tenho muitas mulheres negras. Você imagina mulheres negras no Brasil fazendo, né, tap dance com sapato sapateado, sabe? Há um tempo atrás, isso era o símbolo da elite branca, entendeu? As filhinhas brancas que iam fazer, as meninas negras não podiam. Então, elas realizam, e tange também, vou até falar com a Manuela, tange um pouco do feminino, porque muitas delas me relatam histórias de terem sido tolhidas na juventude, de não poderem viver a arte ou de estar no palco. Algumas tinham um sonho de ser artistas, mas foram tolhidas por serem mulheres, porque não era bem visto, entendeu? Ou pelo marido, ou pelo pai, sabe? São questões que eu ainda não toco, porque, como eu disse, eu fui surpreendida, mas que toda vez que eu boto elas em cena com uma pequena coreografia, que parece uma coreografia boba, que a gente chega num festival de dança, onde só tem criança e jovens, a gente causa um auê, porque como assim? Nossa, sabe? São tantas reflexões que as pessoas me trazem, sabe? Então, assim, eu acho que, resumindo para todos, quando se trata de corpo, presença, que bem a Tigresa falou, a gente traz todas essas questões, né? De um histórico que não é só de hoje, né? Um histórico ontológico. Seguindo, acho que, claro, o meu trabalho ele traz bastante uma reflexão sobre o momento ditatorial, que envolve diretamente a tortura, a morte. Mas eu tenho pensar a morte, na verdade, como a questão da presença, mais ou menos como Kleber havia comentado, como Tigresa colocou também. Então, é um movimento em busca desse movimento, dessa presença. Há um trabalho que eu fiz, que eu sou artista visual também, essa pesquisa que eu apresentei para vocês de História, Teoria e Crítica, né? Mas sou artista visual, e eu fiz uma exposição em que se chamava Não há abandono, só há esquecimento. Ou seja, nós escolhemos aquilo que vai ser abandonado ou não. Então, nós escolhemos esquecer. Então, eu acho que essas artistas que eu mostrei, vejo vocês também contando do trabalho, das plásticas que fazem, tomam ações com o corpo que vão em busca do movimento contra esse esquecimento, contra essa morte na vida. Porque morrer é natural, tudo bem. O problema é a gente reservar essa morte como uma aniquilação e como uma estaticidade dentro da vida, né? Em alguma coisa que ainda está acontecendo, ainda é presente. Então, por isso, no trabalho, no artigo, eu coloco que
eu desejo um olhar que não vá assim por essa vitimização e essa passividade de um suposto olhar feminino, né, para a gente se voltar a essas dificuldades, mas não, que é uma identidade, são corpos, identidades ativos, são corpos transgressores, são corpos que buscam esse não esquecimento, que buscam a presença, né? Que são corpos que falam. Então, eu vejo mais nesse sentido, assim, esse ativismo entre vida e morte, sabe? Buscando mais nessa linha poética, assim, como uma poética morte, como uma poética do não abandono, como uma poética do não esquecimento, como uma poética do movimento, né? Da presença, justamente. Eu queria só fazer um comentário, primeiro agradecer, que eu acho que todas as apresentações, todas as comunicações foram muito interessantes. Está tocando aqui, mas eu não vou atender. E, de alguma forma, eu fiquei curiosa com algumas falas de vocês que pediram desculpa por causa de questões pessoais ou de corpo, como que isso ainda está impregnado na gente, de que tem coisas que são próprias, coisas que são impróprias, que a gente não deve assoar o nariz durante uma apresentação, que a gente não deve falar de algo pessoal que aconteceu, e como que isso é algo, uma construção moderna e que a gente está tentando desconstruir aí, né, de certa forma, de que sem o micro não tem o macro, e de que sem essa presença, né, que é corporal, a gente, com essa separação, a gente, enfim, está deixando muita coisa de lado, né? E, enfim, queria muito agradecer mesmo por toda essas reflexões sobre memória e esquecimento, presença e ausência, não, enfim, todos as comunicações teve muito essa questão, mas enfim, eu fiquei curiosa com isso, como que dois de vocês mesmo falando sobre esse assunto, de certa forma a gente está imbuído nisso, e eu, por exemplo, também sou uma pessoa muito emotiva, e sempre que eu fico emocionada e vou chorar numa apresentação, eu falo, desculpa, eu vou chorar aqui, sendo que, gente, que bom que eu me toquei e estou chorando, não é? Enfim, é mais isso. Sim, obrigada, Mariana. É verdade, eu acho que acaba acontecendo de nós estarmos no ambiente formal, vamos dizer assim, um ambiente que é acadêmico, né, e há certas regras. Mesmo trazendo trabalhos que são transgressores, a gente acaba se definindo a partir dessas regras, né, que estamos tentando desconstruir. Então, eu achei ótimo, como tu disse, eu nem havia me dado conta que eu pedi desculpa pela minha rinite, que eu tô super mal hoje, eu fiquei, tem que ficar parando para só o meu nariz aqui atrapalhando a apresentação, mas não, né, somos humanos, todos nós, enfim, eu gostei muito. Só tenho a agradecer também, muito obrigada. É isso que a Mariana trouxe, é quase um pedir desculpa por existir, né? Desculpa por ser assim, por estar assim. E aí acho que tem muito a ver com as discussões que vocês trouxeram sobre corpos dissidentes. Qual é aquele corpo que nunca precisa estar se desculpando? Acho que também é uma reflexão para a gente ter. Sim, o Davi falou aqui, David, não sei, desculpa se eu falei errado o nome, aqui sobre essas políticas danosas que em corpos de outrem que nos são postas. É exatamente isso. Não sei se mais alguém tem comentário, quer entrar também na discussão. É bom ouvir vozes, acho que nesse momento que a gente fica sozinho tanto tempo, né? Sente falta das outras pessoas, de estar vendo, de estar ouvindo. Monique, quer fazer mais algum comentário sobre os trabalhos, sobre as apresentações?
Olha, eu estou satisfeita, estou achando assim tudo muito incrível mesmo. Estou realmente extasiada, porque todos os trabalhos são muito potentes, né? E eles conversam demais entre si. Assim, eu só tenho mesmo a agradecer vocês, parabenizar mesmo, né? E não tenho muita coisa que falar, não, só agradecimentos mesmo. Pedir para o pessoal, todo mundo abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto, alguma coisa assim. Para ver todo mundo, né? Só gente bonita, sincera e elegante, olha. Gente, vou tirar uma print da gente, tá? Todo mundo sorrindo. Sorriso. 1, 2, 3 e... Foi. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Passo a palavra para quem quiser falar também. Fiquem à vontade de fazerem suas perguntas. Pô, fiquei pensando aqui sobre essa questão do desculpar-se, né, que veio à tona aí por último. Sei lá, fiquei aqui pensando, e queria pensar junto com vocês, assim, do que, qual o limite, né, desse desculpar-se, assim, o que realmente é essa ideia de desculpar-se, porque às vezes, por exemplo, estamos aqui num grupo que aparentemente temos confiança, sei lá, uma mínima relação foi construída aqui de confiança. Quando você se desculpa, talvez por uma pequena ação, por alguma coisa, é com cuidado nesse limite com o outro, né? De respeitar, talvez, o espaço do outro, tal. Não é necessariamente o desculpar-se no pedido de autorização, que eu acho que tem a ver muito com a fala da tigresa quando ela pensa performance, né? É esse lugar de pensar mais a subversão e a indisciplina do que o pedido de autorização. Eu acho que é um pouco, não é só performance, né? Mas a gente que está inserido nesse contexto artístico, sobretudo. Eu acho que a arte tem essa função de cutucar também, né? E de ser disciplinado e tudo mais. Então, fiquei pensando aí quais são essas várias possibilidades da ideia de desculpa, assim, de desculpar-se, né? O que a gente está considerando como desculpar. Estar na universidade pedindo desculpa, está pedindo autorização a esse sistema de regras que existem, como a gente se diverte, e aí fiquei pensando exatamente isso, a gente está aqui dentro de um sistema de regras, dentro de uma atividade que é formal, de certa forma, né? Um seminário, compartilhando uma pesquisa inacabada, onde a gente tem que referenciar, fazer referências e tudo mais. Às vezes a gente fica encontrando outro modo de fazer para não estar tão submetido a essas regras, mas também não tem como deixá-las, né? Só implodindo, talvez. Mas é uma grande revolução, assim, não sei, tô delirando para a gente pensar junto. Não, eu fico pensando se essa desculpa não é nem tanto pelo grupo quanto pelo espaço. A gente está aqui num grupo inclusivo, prefiro acreditar, né? Que todo mundo se respeita e respeita o outro. Mas ainda assim é um espaço acadêmico, universitário, tem, sei lá, regras que ensinaram para a gente quando a gente vai fazer uma apresentação. A gente tem que cumprir, que, olha, você pode falar disso, você não pode falar disso. Mesmo que aqui a gente não tenha um espaço em que ninguém vai ficar reforçando para a gente. Então, acho que é também pensar sobre o que significa esses corpos dissidentes estarem nesses espaços. A gente está ali se conformando às regras ou está ali para mudar elas? Acho que também é uma reflexão de se fazer nessa performance.
E o quanto desse conformar às regras também pode ser por um medo, que, como a Tigresa disse, ela experienciou LGBTfobia na própria universidade, no próprio espaço que deveria ser assim aberto e acolhedor das diferenças. Ainda mais você pensa numa pós-graduação em artes. Tá todo mundo ali preparado para essas discussões. E aí, quando alguém está fugindo dessa regra, aparecem pessoas lá para cutucar e falar: não, olha só, você tem que fazer desse nosso jeito. Eu acho o principal, essas discussões elas são úteis justamente quando elas são colocadas, né? Porque pedir desculpas, tudo bem, a gente está acostumado. A minha gata veio aqui no colo também. A primeira coisa que eu pensei tem que tirar a gata daqui, né? Não é lugar, ela não está dentro da academia, não tem esse passaporte. E questionar, né? Qual é esse lugar? Que passaporte é esse? Por que eu me desculpo? Eu me desculparia se não fosse essa apresentação nesse local aqui, ou eu me desculparia também por esses motivos? Então, assim, mais importante, enfim, acho eu, do que se desculpar ou não se desculpar, é justamente questionar essas ações que nós tomamos, né? E dentro de quais ambientes se questiona. Porque também questionar isso numa roda de conversa com os meus amigos que eu concordo é uma coisa, agora se questionar isso dentro de um espaço que é acadêmico já é outra situação também. E abrir esse diálogo dentro desse espaço também creio eu que é uma forma de ativismo, sim, é uma militância necessária também, falar sobre o pedido de desculpas dentro de uma apresentação. Né? Fico pensando também no trabalho da Rafaele sobre esse abrir o espaço onde as pessoas podem estar lá sem se desculpar. Não sei, imagino que nem todo mundo no seu grupo de dança aprende com a mesma velocidade. Talvez tenha alguém ali que erre um passo. E, tipo, qual é esse espaço onde a pessoa pode fazer isso sem se desculpar contra o espaço em que talvez ela estivesse acostumada de ter que se desculpar o tempo todo pelo corpo de idade dela, por não ser tão rápido, por não ser mais tão ágil. Na verdade, elas se desculpam o tempo todo, né? E aí eu tive que, aos pouquinhos, assim, criando com elas a mentalidade de que elas não precisam se desculpar, né? E, assim, especificamente dentro do meu trabalho, eu revi, na verdade, a metodologia de ensino, bem voltada para elas, para esse público, porque já tiveram homens também, tá, gente? Mas é o grupo que ficou assim permanente, que se apresenta, é um grupo de mulheres, e por isso que eu falo elas. Mas tiveram homens já nas oficinas, workshops e tudo mais. Então, eles têm sim essa coisa do se desculpar, mas dentro da metodologia, eu tenho um olhar individual, subjetivo para cada uma. E eu digo que elas não são intérpretes, elas são intérpretes inspiradoras, né? Porque eu olho para elas e a partir da individualidade de cada uma, eu crio, né, esse repertório. Inclusive, alguns são bem específicos, como a Aline estava falando, né, algumas falam, não, eu não me identifico com esse tipo de música, eu quero dançar uma música mais brasileira, um coco, quero dançar uma coisa que tem mais a ver comigo, sabe, um samba, e faço uma coreografia de samba. Então, assim, é um pouco de cada um. E com relação a esse de não se desculpar, a gente faz muito isso indo aos festivais de dança, porque eu pego e escrevo elas, e aí me mandam um recado apavorados. Mas, espera aí, a gente não tem categoria terceira idade. Nós não temos essa categoria. Aí eu falei assim, mas elas querem participar, e agora? Sabe? Então, é da gente se colocar também, né? E acho que a gente tem muito o que fazer, né, gente? Porque
muito, porque, assim, a gente passa um sufoco, vamos dizer assim, né? Dentro da área da arte, né? Da academia, nós que somos mais criativos e tudo mais, e existe todo um tecnicismo que a gente precisa, né? Então, eu acho que a gente tem que se colocar e bater o pé, sabe? Acho que é bem por aí. A gente tem que fazer esse todo dia e se desculpar menos, né? E afirmar. Ter mais afirmação e menos desculpa. Estava pensando no que o Kleber disse, né, de subverter regras. Eu acho que mais do que subverter regras é criar outras regras, sabe? Porque eu acho que se a gente não cria outra forma, inventa, na verdade, outra forma dessa presença, os que vêm depois vão continuar se desculpando. E eu acho que a desculpa reforça a permanência da normatividade dentro desses espaços. Reforça a justificativa da presença, novamente, da normatividade no espaço. Estava pensando só isso. Aqui, assim, meio jogado mesmo no ar. Tigresa, mas eu acho que é bem por aí mesmo, tá? Porque quando a gente não tem espaço, a gente tem que criar os nossos espaços, né? Eu lembro que quando eu fiz o Festival da Terceira Idade, infelizmente a gente só teve uma edição presencial, né? Não deu tempo de fazer outras. O quanto essas pessoas me agradeciam, os idosos, me abraçavam, falavam assim, nossa, que maravilhoso, muito obrigada, porque eu encontro outras pessoas que gostam da mesma coisa que eu encontro meu grupo, né? As pessoas que falam a mesma língua para manter. A gente não se sente só no mundo, né? Não somos uma presença só, né? A gente vira uma presença coletiva, sabe? Então, realmente a gente precisa criar esses espaços, esses outros espaços, esses espaços que nos acolham, que acolham as nossas subjetividades. Entendeu? Então, e também dentro da academia. Eu acho que a gente tem que militar um pouco com isso, né? Eu digo isso porque durante muito tempo o meu objeto de estudo, que é o sapateado, quase ninguém pesquisa. É uma militância, porque, tipo, nem as pessoas da dança, sabe, entendem muito sobre o que eu estou escrevendo. Agora, depois de muitos anos, já estão começando a entender, mas assim, eu tive que firmar o pé. Não, é isso que eu quero escrever, eu não vou mudar de assunto, o meu assunto é esse, sabe? Paciência, vou tentar me acompanhar. Então, é a gente se colocar e menos pedir desculpa, como a gente falou aqui, porque, como bem disse a Tigresa, a gente reafirma, né, esse lugar da normatividade. Aquele silêncio de estar todo mundo refletindo na própria cabeça. Fico pensando sobre isso de criar os espaços, né, que você falou. E aqui o nosso seminário, ele é um seminário que está sendo organizado, né, pelos alunos da pós-graduação em artes da UERJ, mas para a gente sempre foi muito importante abrir para qualquer pessoa dentro da universidade, fora da universidade, com formação ou sem formação, que quisesse falar sobre arte. E eu acho que é um pouco disso, sabe? A
A gente falou sobre estar nesse lugar, é um seminário, a gente tem regras não ditas, né? Mas sempre foi a nossa vontade que fosse um lugar mais acolhedor do que separador, como é a academia, que joga cada um no seu canto com a sua pesquisa, tendo que cumprir todos aqueles requisitos, escrever daquela forma e falar daquele jeito. E a gente sempre quis que esse fosse um espaço para fugir um pouco disso. Até mesmo nós, enquanto alunos que temos que seguir todas essas regras, a gente sente falta de não ter que fazer isso, né? A gente sente falta de ser acolhido no espaço, de conseguir conversar sobre as nossas pesquisas informalmente, de não ter essas divisões, essa pessoa aqui é do doutorado, essa pessoa aqui é só da graduação. Não, a gente quer que todo mundo esteja no mesmo nível. Até porque a arte deveria ser mais acolhedora do que excludente. Deveria ser sobre trazer as pessoas juntas. E a única coisa que deveria importar é como elas se sentem. E não que referências que elas trazem. Então, acho que essa nossa discussão também tem muito a ver com o que traz a gente para esse seminário, o que fez a gente fazer esse seminário. Sim, Débora, pensando no que você está trazendo aí, né, de fato, tem a ver com essa ideia de insistir, né, insistir nesse lugar que a gente quer estar também, e acho até que tem a ver com as discussões que a gente vem, todos os últimos encontros das ações afirmativas também, pensando como permanecer, né, dentro da universidade. Então, tem muito a ver isso que você está trazendo, porque mesmo sendo um seminário que está num lugar formal, mas a maneira de fazer é outra. Não só essa, como também a iniciativa que vocês tiveram ano passado dos escritos de artistas, eu acho que se comunica muito com o que a Tigresa trouxe, de que eu até penso que não é não ter regras, né? Talvez eu nem quis dizer isso, viver sem regras, mas realmente encontrar outras regras. E, por exemplo, nos escritos de artistas, vocês encontraram uma outra maneira colaborativa de criar regras para que aquele livro existisse e para que aqueles escritos estivessem ali, de todo mundo que se submeteu. Desde a maneira que a gente avaliou, né, que todo mundo avaliou, a maneira como foi publicado, enfim. Então, acho que tem a ver com isso. E aí, nesse sentido, minha fala também é meio de afirmar esse lugar das realizações que a Comissão de Ciência vem fazendo, parabenizar e me sentir agradecido de, nesse momento, poder estar participando, desde os escritos até agora. Realmente é quando você vai encontrando parcerias, vai encontrando um lugar, não é nem parcerias exatamente, mas possibilidades de parcerias e encontrando também um espaço que você pode se sentir acolhido. Assim. Porque eu acho que são outros fantasmas que impedem isso, né? Não só os pedidos de autorização, mas também outros que são subjetivos mesmo sobre essa permanência na universidade. Complementando um pouco aí depois. Monique está mostrando aí nosso livro. Vai ser lançado em breve. Espero contar com vocês lá no lançamento. Mas Cléber, o Cléber é o único do nosso programa, né? Apresentar. Mas eu acho que também é sobre isso, receber gente de outros lugares, poder compartilhar nossas pesquisas. Acho que a pandemia acabou um pouco com isso, né? Não tem mais esses encontros de corredor, de barzinho. E é uma coisa que todo mundo sente falta. Mas, por outro lado, tem essa coisa de aproximar a gente de quem está longe, né? Se fosse um evento presencial, acho que nenhuma de vocês poderia estar conosco. Mas, sendo aqui, a gente pode ter todo mundo junto, pode conversar, pode descobrir trabalhos que têm tudo a ver com o nosso e que a gente não conheceria. Então, é muito bom. Acho que é uma coisa boa que fica dos eventos virtuais e da pandemia. Esse poder, todo mundo de longe,
se juntar. Gente, vou aproveitar e vou dar um spoiler aqui, Débora, desculpa, posso falar? A gente já está pensando na segunda edição dos inscritos, já estamos nos organizando e quem for do nosso instituto, os egressos, quiserem já ir escrevendo alguma coisa pensando, né? Fica ligado, que a gente vai abrir o edital, né? Acho que talvez para maio, junho, por aí. Sejam todos bem-vindos. E, Tigresa, se você quiser adquirir um, a gente pode ver como fazer para enviar também, que a gente, nós temos alguns, né, para distribuição. E assim, acho que já está quase dando nosso tempo, a gente ainda tem mais uns 9 minutos. E mais uma vez eu quero agradecer, assim, é muito potente mesmo, vocês têm um trabalho muito fantástico. Eu estou aqui assim impressionada, eu não tenho palavras, sabe? Eu estou aprendendo muito com cada um de vocês. É muito incrível. É um calor humano assim, é longe, né? Frio, mas é um calorzinho que a gente sente, um carinho. É uma coisa assim, tudo de bom. E eu amo demais estudar no instituto. Eu conheço pessoas incríveis, não tenho o que falar, os professores, os alunos são todos maravilhosos, sabe? É assim, excepcional. Eu ontem estava falando na reunião que eu estou muito orgulhosa do nosso grupo de estar criando tudo isso, de estar mais uma vez fazendo um seminário, reunindo pessoas diversas, de diversos locais, com diversos pensamentos, e que esses pensamentos se costuram um no outro e que sai um tecido assim maravilhoso, sabe? E a gente só aprende, só tem a aprender e agradecer. É fantástico. Muito obrigada mesmo. Vocês são, ó, sensacionais. E venham em todos também. A gente vai ter a semana inteira o seminário. Se vocês puderem participar, tá? Apareçam para assistir também os colegas. Vários trabalhos incríveis, várias mesas incríveis, muitos trabalhos bacanas, tá? Venham assistir os outros também. Essa mesa, no caso de performance, a gente vai ter uma na quarta-feira também. Tá? Fiquem ligados no Instagram, no cronograma, e no final também todos vão receber certificados, de ouvinte e os participantes de comunicação. Muito obrigada, gente. Vocês são sensacionais. Sim, adorei os acasos que trouxeram essa mesa, que não sei se foram acasos. A Duda está aqui, foi ela que separou as comunicações de cada mesa. Então, ela que sabe se foi só por acaso, se ela mexeu os pauzinhos aí. Mas acho que os trabalhos combinaram demais, gente. Então, queria agradecer a vocês pela qualidade, por dividirem com a gente suas pesquisas, pela qualidade delas, por estarem aqui e a gente fazer essa discussão tão boa. Mas alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Só agradecer. Lembrei da música do Tom Zé, Eu Não Peço Desculpas. Então, a partir de agora, eu não peço mais desculpas, só agradeço. Obrigado, gente, por esse encontro de hoje tão afetivo e parabéns aí pelas pesquisas e pela realização do seminário. Também gostaria de agradecer a todos. Eu sou do Rio Grande do Sul, então, como a Débora havia falado, eu jamais estaria participando desse evento se não fosse dessa forma, que é a distância, mas também, de certa forma, ao vivo, né? Então, ficamos nesse meio termo, mas a minha presença pode ser efetivada, né, a partir dessas vias, então também tem que ver por esse lado bom. Eu quero agradecer a todo mundo aí por me ouvir, por vocês compartilharem a pesquisa de vocês também. Como eu sou de outro PPG, né, eu não conheço ninguém, então me foi muito útil também, achei que ficou muito bonita, sabe, a congruência dessas nossas pesquisas aqui nesse momento. Obrigada, pessoal. Agradecer também o evento, né? Um evento organizado por discentes, que é super importante, e agradecer também, não esquecer de agradecer também a Universidade Pública, né? Viva a Universidade Pública que estamos e que passa por momentos tão delicados agora. Então, agradecer e saudar
Também quero agradecer e parabenizar todo mundo, tanto quem organizou e os colegas com a mesa, as pesquisas maravilhosas. Adorei a troca, foi bastante construtivo. E é isso, né? É a vantagem de estarmos online, né? Que a gente pode trocar com pessoas que a gente nem imaginaria, né? E a gente tem que tirar vantagem disso, né? Literalmente. Parabéns, gente. Então, mais uma vez, obrigada a todo mundo. Vou parar aqui a gravação.